Eu vou, então, falar um pouquinho do nosso projeto no âmbito do Simbiose, e eu queria mostrar um pouco o que talvez esteja atrás do fato esses ambientes não sejam tão considerados quanto deveriam. Que estes ambientes precisam mais proteção, a gente sabe, né? Eu peguei aqui duas notícias mais ou menos recentes, assim, né? A gente sabe que enquanto a Amazônia, felizmente, se discuta hoje em dia mais a conservação no nível nacional, global, né? Embora, obviamente, precisa mais também. Os ambientes campestres, então, num conceito amplo, incluindo campos de savana, tem sido negligenciado, né, no Cerrado, desmatamento muito grande, a Pampa também perdendo muita vegetação nativa numa velocidade assustadora. Depois eu vou mostrar isso um pouco mais detalhe. Mas, enfim, esse esquecimento dos sistemas de campos savana não é nada exclusivo ao Brasil. Aqui eu só cito assim, dois artigos mais ou menos recentes, né, 2010, 2014, quando começou em nível global, na verdade, um debate sobre isso, né, aqui do William Bond, que é um protagonista, talvez o maior especialista em campos de savana no mundo no momento, né, que tem sido muito ativo nesse caminho de mostrar que esses tropical grassy biomes, né, que é o termo que ele usa, são mal entendidos e esquecidos. E isso já é um pouco histórico, até assim, eu acho que tem muitos estudantes aqui, né, o que a gente aprende, né, na ecologia, né? Se vocês abrem um livro texto de ecologia, a gente se depara com imagens assim, né? O modelo clássico da sucessão ecológica, todo mundo conhece isso, mas onde é que estão os campos de savana aqui? O modelo florestal, e parece assim, no final da sucessão ecológica, eu vou ter que ter como clímax, né, o máximo, o potencial máximo da natureza ter uma floresta, né? Então, depois eu vou tentar desconstruir isso um pouquinho. Acho que talvez nesse público não precisaria para todo mundo, mas acho interessante a gente começar a questionar um pouco também nesses conceitos que estão super estabelecidos. E isso se manifesta também muito no debate público. Minha atenção não é criticar agora o autor de um livro aqui, mas eu achei assim sintomático, né? A gente usa o tempo todo o termo Código Florestal, não é o nome da lei. O termo refere a florestas e parece então com isso esquecer de outros ambientes, embora a lei, né, tem um outro nome, Lei da Proteção da Vegetação Nativa, mas até no uso do termo desmatamento para cerrado, né, até no Pampa se usa o termo desmatamento, embora não é nem mata que foi tirado, né, então acho que a gente até tem um problema no uso da. E aí, só um parênteses aqui, para quem gosta de ler um pouco esses artigos, um pouco mais teóricos, filosóficos, tem um artigo bem bacana aqui, Humboldt and the Reinvention of Nature, é uma alusão ao livro A Invenção da Natureza, que eu acho que é a biografia do Humboldt, que muitos devem ter lido, né? Onde Julie Pausas e William Band mostram que alguns desses preconceitos que nós temos na cabeça hoje até vêm dessa época, né? Humboldt, sem dúvida, uma figura, uma personalidade muito importante para a ecologia, para a conservação também, mas, assim, algumas visões deles a gente tem que questionar um pouco. Por exemplo, ele, viajando nas savanas da Venezuela, achou que era consequência da degradação ambiental, embora eram ambientes nativos que ele não conhecia este ambiente, não entendia a ecologia desse ambiente. Bom, isso tudo é um pouco o pano do fundo, então, do GRAS5, onde a gente tentou trazer esse debate de uma forma mais unificada ao nível nacional para o Brasil, né? Como esse projeto, então, que foi apoiado pelo Simbiose, que tinha 3 work packages, 3 pacotes de trabalho, né? Biodiversidade, serviços ecossistêmicos e estratégias de restauração. Como eu disse, não vou apresentar tudo em muito detalhe. Esse projeto foi um fruto, todos os resultados são fruto de uma colaboração de muita gente. Pela primeira vez, então, nesse projeto, a gente juntou um grupo de pesquisadoras das mais diversas regiões de Campos Savana do Brasil, então não tinha antes esse grupo, juntamos dados que antes não eram unificados, né? Não vou falar de todo mundo aqui do ICMBio, o Xandão e a Kátia, que participaram do projeto, além, então, de colegas de várias outras instituições, alguns também no exterior. Bom, colocando, então, os campos e savanas no mapa da
pesquisa e da conservação. Isso foi nosso primeiro objetivo, isso é o título também desse artigo aqui, que foi publicado no ano passado. Então, surgiu esse mapa, né, dos campos savanas, que num primeiro momento talvez assim parece nada de muito novo também, né? Quem lida com mapas, com meio ambiente, com distribuição dos biomas, de ecossistemas, já sabe isso mais ou menos. Deu um trabalho fazer esse mapa, porque ele é o fruto de um cruzamento de dados do IBGE e do Mapbiomas. Então, a gente fez uma verificação assim de vários polígonos que está difícil até definir o que é campo, o que é savana, o que é floresta às vezes, né? Então, tem mais trabalho atrás desse mapa que parece, né? Mas a gente achou importante mostrar, então, onde no Brasil nós temos campos e savanas, nessa forma um pouco simplificado, talvez, né? Para Cerrado, a gente sabe, né? Tem mapeamentos, inclusive, mais detalhados, que dividem diferentes tipos de fisionomia, né? Mas, assim, a essência desse trabalho é, então, que 27% do país é naturalmente coberto por campos e savanas, que é bastante num país que é tido como florestal, né? Em todos os debates internacionais da conservação. Sem dúvida, isso é importante, mas é também importante, então, considerar os campos e savanas, e, obviamente, esses 27% se refere à agricultura natural. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Bom, o interessante, talvez, além do mapa em si, onde a gente vê que todos os biomas possuem campos e savanas, né? Claro, o Cerrado se destaca, Pampa se destaca, Pantanal se destaca, que são os ambientes campestres, né? Mas nós temos também extensões grandes de savanas e campos, diferentes fisionomias na Amazônia, por exemplo. Na Caatinga, um pouco menos, né? Caatinga é um sistema mais específico, não é uma floresta, né? Clássica, típica, mas também não é campestre, enfim. O interessante, assim, agora... Opa. Aqui parou. Pode passar? Não sei. Parou? Ixi, eu vou seguir falando, pode ser? Depois a gente recupera aqui, espero. Acho que estava voltando já. Então, isso, obrigado, perfeito. Então, só dá, assim, não dá tempo, infelizmente, aqui de falar agora sobre todos esses grandes ecossistemas campestres que a gente tentou agrupar aqui. Aqui vocês podem enxergar várias fisionomias de savana, desde Amazônia, Cerrado e Pantanal. E aqui algumas fisionomias campestres, mais no sul, né, Campos Gerais, campos de altitude e os campos aí do Pampa, lá embaixo. Então, todos esses temas como uma grande biodiversidade, vou falar um pouco mais sobre isso, e assim, então, a gente criou também uma definição de que é um grassy ecosystem, então, um termo que engloba campos e savanas, também talvez nada muito novo para quem trabalha com o assunto, mas eu quis trazer isso porque a maioria das pessoas pensam, capim é tudo a mesma coisa. Eu vou também tentar mostrar um pouco que capim não é tudo a mesma coisa. E aqui destaco nessa imagem que deu um museu dos Estados Unidos, né? Como as gramíneas são interessantes. A gente vê lá embaixo, é tudo capim, para quem não é botânico é difícil, né? Mas assim, eles são definitivamente o componente que mais rega toda a dinâmica desse sistema, inclusive embaixo do solo, né? Então, campos savanas, então essa é a nossa definição que une tudo, são sistemas cobertos por plantas que não aguentam uma sombra e geralmente herbáceas, mas tem muitos subarbustivos e arbustivos, né? E muitas vezes gramíneas perenes. Aqui se enquadram umas savanas também, porque pode ter ou não um componente lenhoso em cima, mas então quando até muito tempo atrás, quem trabalhou como savana, como vegetação do cerrado, trabalhou como levantamento da vegetação arbórea, principalmente. E a gente quis destacar aqui o extrato herbáceo, né, que é aquele que rege toda a dinâmica do sistema. O interessante é quando a gente olhar onde são situados esses, não sei se aqui está funcionando o pointer, aqui, ó, onde a gente está situados esses campos savanas naquele famoso diagrama do Whittaker, né, o diagrama dos biomas do mundo pela precipitação e pela temperatura, né, a gente define aqui a zona das florestas tropicais, das florestas sazonais, das florestas temperadas, etc. Onde é que estão localizados os campos e savanas do Brasil? Toda essa parte aqui, em todo o aspecto ecológico que cobre o país. Então, segundo Whittaker, teria campos e savanas só nessa zona em vermelho aqui,
Mas então a gente nota, não, a gente tem muitas savanas no clima, que é totalmente um clima florestal. Isso já para muita gente é uma coisa, mas espera aí, o que está causando isso? Então a gente tentou sintetizar isso, porque temos campos de savana no domínio das florestas, florestas tropicais, principalmente. No sul, talvez é mais temperado já, né? E aí, já tem literatura sobre isso. Eu cito aqui um trabalho do Joe Feldman, que é um colaborador do nosso projeto também, que então desenvolveu esse conceito do Old Growth Grassland, contrário, né, paralelo ao conceito do Old Growth Forest, que é aquele floresta que a gente reconhece, né, essas árvores super antigos, altos, com um diâmetro muito grande, mas agora no campo de savana é mais difícil reconhecer isso porque está dominado por capins, que não desenvolvem tanto biomassa. E aí, nesse conceito, então, a gente desenvolve aqui a importância, principalmente, desses dois processos aqui, né? Esse artigo não trabalha só com o Brasil, mas então, né, a gente vê aqui uma savana africana com grandes herbívoros e o fogo, como dois fatores responsáveis, então, pela presença de ambientes abertos em regiões florestais, né? Isso não só agora, mas em tempos históricos e evolutivos, né? Aí tem muita literatura, quem trabalha mais com botânica conhece, não sei, aqui deve ter muita gente que trabalha com cerrado, né? Conhece os estudos sobre as adaptações das plantas ao fogo, os estudos que mostram quando surgiram essas linhagens, né? Surgiram quando os ambientes de savana se espalharam no mundo, né? Lá muito tempo atrás, numa interação com fogo, né? E, além disso, tem, obviamente, a questão dos herbívoros. Hoje em dia, a gente vê o gado, né, pelo menos no Pampa, no sul do Brasil, mas aqui no Cerrado também, né, doméstico, exótico aqui, mas a gente tem muitos registros fósseis de várias regiões do país que mostram a importância de grandes herbívoros também em períodos evolutivos, né? Então, eu mostro aqui só uns exemplos, né, também não sou especialista, mas é interessante também pensar como é que eram esses sistemas nessas épocas onde tinha ainda esses herbívoros nativos, que foram extintos mais ou menos 10 mil anos atrás, né? Então, está claramente estabelecido na literatura, né, que do campo tropical, dos campos das savanas, possuem essas adaptações para distúrbios tanto do fogo quanto herbívoros, né? E é interessante, aí já não é mais capim, é capim, né? Os capins de um ambiente com fogo e os capins de um ambiente com pastejo são completamente diferentes. E aí, na medida eu tenho os dois distúrbios ocorrendo no mesmo tempo, né, em diferentes regimes, eu posso ter mistura de espécies distintas, né? Então isso aqui só para ilustrar também, né, essas diferenças, flammable grass versus palatable grass, o capim inflamável e o capim comestível, né? Claro, o gado também vai comer o inflamável se precisar, mas ele vai sempre preferir muito o outro, né? Então são maneiras de crescimento muito diferentes que implicam uma série de adaptações ecológicas. Bom, dito isso, volto também a um conceito não totalmente novo, do William Bond, de novo, mas pouco, acho que pouco reconhecido na ecologia do Brasil, que o mundo não é só o mundo verde, e que a gente pensa num primeiro lugar, pensando do clima, da produtividade, né? Mas a gente tem o mundo preto, que é o mundo controlado pelo fogo, e o mundo marrom, o mundo controlado pela herbivoria. Então, isso explica, então, por que nós temos esses campos de savana nas zonas florestais, porque a gente não pode só usar o clima para tentar entender os padrões de vegetação no mundo. Não vou precisar entrar em muito detalhe aqui sobre a biodiversidade do Cerrado, então eu queria só mostrar que esses sistemas todos são muito biodiversos, porque às vezes ainda vem alguém dizendo, ah, não, mas aqui certamente, aqui foi desmatamento. Isso né, eu ando muito no Pampa, inclusive no UCs, e as pessoas às vezes dizem isso. Não vou falar aqui, não sou especialista do Cerrado, sobre biodiversidade do Cerrado, a savana mais biodiverso, né? Acho que são uns 12 mil espécies de plantas, e a maioria no estrato herbáceo, né? Então, plantas campestres ou de savana, né? Vou falar um pouquinho mais sobre a biodiversidade do Pampa, que é onde me sinto mais em casa, sim, e eu acho que talvez, não sei se tem alguém aqui do sul do Brasil, né? Mas então, só mostrando algumas imagens, né? O que são os campos do Pampa, né? São esses campos, às vezes até o horizonte, né?
ou aqui, né? Então, dominado realmente por capins, parece bastante uniforme. Às vezes a gente tem nessa estruturação, né? Aqui uma arístida, gênero que tem aqui também, numa baba de bode, né? Que o gado não gosta muito, então isso seria o componente inflamável, né? O gado come o palatável no meio. Às vezes a gente tem nesses ambientes mais úmidos, né? Existe pouco hoje em dia, né? Foi substituído por cultura de arroz. A gente tem nossa savaninha, né? O espinilho, é uma vegetação savanoide lá na Barra do Quaraí, né? Que já com semelhanças ao chaco. E às vezes a gente tem até esses mosaicos de campo-floresta, no Pampa também tem floresta. Então, que só mostrar isso aqui, que temos muitas fisionomias de campestres, cada um com sua biodiversidade, e essa biodiversidade ela é surpreendente. Eu gosto de fazer como alunos do primeiro semestre essa brincadeira. Se eu colocar aqui uma parcela de amostragem, como a gente usa, né, de 1 metro quadrado para fazer levantamento da vegetação, quantas espécies vocês acham que vai ter? Aqui não vou fazer essa pergunta, que tem muito especialista aqui em vegetação, né? Mas as alunos geralmente dizem, no mínimo 2 dá para ver, né? O capim alto, o capim baixo, mas então talvez 5, o 6, às vezes vai um chute de 10, às vezes um que lia um pouco mais já vai dar um valor um pouco mais alto. Nesse campo aqui, a gente, no âmbito do PPBio, a gente teve uma parcela aqui, que vou mostrar aqui, essa parcela mesmo, aí a nossa equipe da época, 2 alunas, levantaram 56 espécies de plantas, neste 1 metro quadrado. Isso é importante? É importante onde está mais rico? Acho que não necessariamente. O importante talvez que seja típico daí, daquele local. E não são nem espécies ameaçadas, espécies comuns. Até semana passada estava na APA, no UC, inclusive do ICMBio, né, e me falaram que encontraram 1 metro quadrado com 58. Então, em algum momento a gente chega a 60. Mas eu acho que é interessante é que essa biodiversidade, num campo com alta pressão de pastejo, que muita gente iria dizer, mas isso aqui está meio degradado. Todas espécies nativas, né, dominam, então a gente chama isso de uma riqueza oculta. Isso até saiu no jornal ano passado, assim, um artigo sobre esse tema, porque as pessoas não sabem. As pessoas que vivem no Pampa não sabem, e quem faz políticas públicas, muitas vezes, infelizmente, também não sabe, né? Então, só no Pampa, em 2,3% do país, só nos campos nós temos mais de 2.000 espécies de plantas. No Pampa como um todo, a gente fez um estudo que saiu no início do ano, juntando a diversidade de todos os grupos taxonômicos que a gente encontrou dados, numa síntese, a gente encontrou, então, 12.500 espécies. Isso é pouco comparado com o Cerrado, sem dúvida, mas o Pampa é muito menor. Então, uma diversidade super grande. Isso não entra no debate, assim, sobre onde está importante, né, focar na conservação. Bom, no Pampa, obviamente, não é o fogo, como aqui no Cerrado. Quem maneja tudo isso é o gado. Esse é um outro tema tabu, né? Foi comentado hoje de manhã já sobre o MIF, né? E a evolução. Amanhã vai ter uma palestra, não vou entrar em muito detalhe. Mas o gado é um outro tema tabu, né? Em unidade de conservação, você sabe mais que eu, talvez mais ainda, né? Que a gente não sabe ainda muito bem lidar com isso, às vezes. Mas, se a gente olhar o histórico, a gente vê, então, a presença, né, de mega herbívoros, bem como do fogo também na no Pampa, né? Então, não vou entrar em detalhe aqui, um perfil de pólen que, então, registra também partículas de carvão, né? Então, 20.000 anos atrás, a gente encontra partículas de carvão que aumentam aqui mais ou menos 10.000, provavelmente quando chegaram as populações humanas lá no sul do Brasil, aumenta muito o fogo. Pode ser que foi causado pelas populações humanas, talvez também por mudanças climáticas que ocorreram, que causaram a migração dos humanos e a extinção também dos herbívoros. Então, na verdade, a gente sempre tinha os dois processos, herbívoro e fogo, em relações que a gente não sabe muito bem. E o reflexo disso é essa biodiversidade que a gente tem hoje. Voltando para essa ideia, então, a gente já percebe, tá, para campo e floresta isso não funciona muito bem, e eu tinha omitido uma parte da figura aqui, né? Nessa visão florestal, obviamente, o fogo é um grande problema. A gente sabe que é na Amazônia, na Mata Atlântica, e o gado também, por impedir a regeneração. Mas se a gente quer, então, discutir campos e savana, e obviamente esses também têm um processo de sucessão, né? A gente tem que mudar a figura.
Então, fiz esse exercício aí ontem, né? Tentei, não ficou muito bonito, faltou tempo de fazer uma coisa mais detalhada, né? Mas, obviamente, esse fogo ele pode ocorrer em vários momentos nessa sequência sucessional, gerando mosaicos, gerando heterogeneidade, né? Não estou defendendo aqui que tudo tem que queimar o tempo todo, claro que não. E o gado é a mesma coisa. O gado e o fogo que, então, impedem esse processo sucessional e, com isso, mantém uma biodiversidade muito rica, muito típica. E é claro que existem também alguns ambientes de campo savana que são edáficos, então, onde realmente as condições de solo, né, impedem avanço de vegetação lenhosa, né, campos rupestres e várias outras fisionomias. Mas, enfim, o ponto é que a gente tem que olhar mais os capins. Eu trabalho na botânica, né, eu gosto dos capins. A gente tem que olhar os capins. E aqui, de novo, mostrando essas diferenças, né? Aqui até a planta que vocês todos conhecem, como é que chama aqui, que se usa no paisagismo, Pásparo notatum. Grama, grama. É grama. Mas, enfim, é uma das prostradas que, então, o gado come aquele mais palatável e no lado a arístida que o gado não come tanto. Então, aí começamos a olhar melhor, né, talvez quem são essas gramas e qual a sua dinâmica ecológica. Com isso, o aumento, então, nossa definição dos grassy ecosystems inclui aí essa dependência de distúrbios, fogo, herbivoria, que mantém os sistemas. E isso, acho que o nosso grupo, junto com outros pesquisadores, acha assim que esse falta de reconhecimento da importância desses distúrbios tem sido um dos grandes pontos de ameaça para esses sistemas. Por quê? Porque aí, bom, primeiro, né, isso foi comentado hoje de manhã, isso mudou, felizmente, né, o próprio MIF, aqui, de um outro artigo da Vânia Pivello, colaboradora, sobre o fogo, né, um timeline do manejo do fogo, onde a gente mostra, assim, ou ilustra aqui o trabalho tudo, muito pelos colegas daqui, né, como mudou a atitude do fogo e o uso do fogo, né, felizmente, né, que a gente está abandonando essa ideia que precisa fazer essa cerca e excluir os distúrbios, né? Então, isso tem mudado. Mesmo assim, a gente vê muito debate política. Aí eu mostro um exemplo de alguns anos atrás já, mas recentemente saiu um novo trabalho, onde pesquisadores, né, pelo menos junto nessas equipes aqui, mapeiam locais para restauração florestal, com base apenas do clima. Então, eu posso dar um modelo, vou mostrar aqui, poderia ter a floresta pela precipitação e temperatura, mas não tem, então vamos reflorestar. Reflorestar onde não tinha floresta antes, né? Inclusive, aí a gente fez um trabalho uns anos atrás, também liderado pelo Joe Feldman, né? Onde a gente mostrou como o plantio de árvores e florestas pode ser negativo, porque nesse projeto aqui, especificamente, todo o Cerrado e o Pampa seria previsto para restauração florestal, né? Seria uma catástrofe ambiental. Então, essas são as ameaças que estão lá, ou esses debates, por falta do reconhecimento da dinâmica ecológica dos sistemas e do papel dos distúrbios. E, claro, hoje em dia, como todo o debate de carbono que é visto nas árvores, né, esses temas têm voltado, né? Então, para a Pampa, existem tentativas de plantar árvores em cima do campo nativo para sequestrar carbono. Bom, e o dramático com isso até é, agora só mostrando um pouquinho dado do Gracim, né? A gente tem grandes regiões, aqui, por exemplo, toda a parte norte do Cerrado, temos pouquíssimo dado da biodiversidade dos campos savanas. Então, a gente fez né, não vou mostrar muito dado aqui, a gente fez um compilado, uma base de dados de todos os trabalhos com dados de diversidade de plantas no extrato campestre, e aí vocês notam que é pouca coisa. Acho que foram um total de 600 pontos, assim, com dados que a gente encontrou para todo o país. Muito pouco. Claro, no Pampa a amostragem é um pouco melhor, mas no Cerrado, assim, eu me surpreendi, assim, com essas grandes lacunas de dados. E essas são áreas que vocês sabem, né? Todo mundo sabe que sofrem muito com a transformação em outros usos da terra também. Ou seja, a gente está perdendo vegetação nativa em regiões que se coexiste informação sobre o que está lá, né? E, obviamente, o mesmo valeria para outros grupos de organismo, né? Aí só mostrando, né, então, o que a gente fez no Gracim para mostrar que a gente trabalhou, de fato, com dados. Então, a gente tentou fazer aqui, fazer algumas análises sobre biodiversidade, essas coisas que
quem trabalha com vegetação faz, né? Trazendo pela primeira vez, então, uma síntese dos padrões de diversidade nesses sistemas, né? Então, por exemplo, aqui agrupamos, com base da composição florística e alguns drivers, né, determinantes, se agrupa mas sistemas mais campestres, mais subtropicais aqui, e as savanas aqui a gente anota, né? Então, aqui aumenta a sazonalidade da precipitação, então estou no regime das savanas, que ocupam um grande espaço ambiental, né? Porque é muito diverso. Então, campo não é campo, savana não é savana, né? Então, não vou entrar muito no detalhe. Quem tem interesse pode me contactar depois, eu posso compartilhar mais resultados. Isso não foi publicado ainda, mas a gente tem um monte de resultado. Bom, hoje em dia, agora voltando tema porque tem que entrar no mapa da conservação, obviamente as paisagens são assim, muitas vezes, né? Isso aqui é uma imagem do Pampa, onde a gente vê como, meio ironicamente, o Pampa que é principalmente campestre, onde as matas são muitas vezes restritas aos cursos d'água, né? O que foi suprimido é o campo, o típico, e restaram as matas, né? Que bom que eles restaram, né? Mas assim, o problema é que não resta mais campo em muitas regiões, aqui também não. Quando resta, são fragmentos muitas vezes muito pequenos e muito degradados, influenciados por todo o uso. O que a gente pede com isso, né? Aqui o cenário assim também do Grasink, né, do Brasil como um todo. A gente vê na parte mais sul do cerrado, né, perdemos muito vegetação nativa já, né, que foram convertidos, né, outras regiões ainda um pouco mais intacto, mas tem grandes processos de modificação. Aqui alguns dados, né, eu acho que a gente não quero muito discutir os dados mais negativos, mas assim, acho que tem que mostrar esses processos de perda de vegetação nativa aqui no Cerrado, então, juntando todos os tipos de vegetação nativa, seja campestre, savanoide ou florestal, né, uma mudança mais ou menos, um decamento constante, né, nas últimas décadas, e aqui no Pampa, vejam a velocidade da perda de ecossistema campestre no Pampa, né? Então era muito mais alta no momento do que na Amazônia, por exemplo, mas não se discute isso muito, né? Então a gente tem um problema bem sério aí de conservação. E com isso, até esse um dado mais antigo, né, segundo este índice, que é a razão entre taxa de perda de vegetação nativa e unidades de conservação, o Pampa emerge como bioma mais ameaçado, assim, né? Você sabe, né? O Pampa tem pouquíssima unidade de conservação, né? E isso, obviamente, é um problema, e hoje em dia é muito difícil implementar novas unidades de conservação maiores. Então, o Pampa é muito ameaçado, mas os outros biomas, obviamente, também. O que a gente pede com isso? Aí já chegando quase ao final, parte final aí da minha apresentação, a gente pede a biodiversidade, que eu ilustrei um pouquinho, né? Mas além disso, todos os serviços ecossistêmicos que são associados a essa biodiversidade. Isso foi um tema importante no Grasink. Eu vou mostrar bem pouquinho dos nossos dados, que é difícil resumir isso em 5, 10 minutos, né? Eu gosto dessa figura aí da plataforma brasileira, porque ela bota a biodiversidade no centro, né? Biodiversidade e os ecossistemas nativos que contém essa biodiversidade, e aqui nós temos a segurança, né? Esse termo também é legal, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança climática, né? Tudo que nos dá a base de vida, que nos dá conforto e, de fato, segurança, né? E o que a gente está vendo nesses últimos meses, assim, nos vários eventos climáticos extremos, né? Foi falado um pouco pela manhã também, essa segurança em muitas regiões do país de fato está ameaçada, né? Não só por decisões locais, mas por mudanças globais. E aí, né, são essas ameaças, mudança climática, uso da terra, crise econômica, enfim, mas aqui tem riscos para o país, mas também tem as oportunidades associadas com essa biodiversidade. Eu acho que isso a gente tem que talvez falar mais, ou tentar trabalhar mais, mostrar mais essas oportunidades. No caso dos ambientes de campo e savana, o que são os serviços ecossistêmicos? Aí vou usar agora mais exemplos de novo do Pampa, que é mais próximo para mim, mas eu acho que tudo vale discutir para os outros ecossistemas de campo e savana. Então, primeiro, né, botei essa figura, só por causa do título desse artigo, que acho que é muito bacana, né? Grasslands more important for ecosystem services than you might think, né? Porque, de novo, muitos serviços ecossistêmicos, para quem não é pesquisador, o especialista, o gestor,
a população geral associa isso como uma floresta de novo, uma floresta exuberante, né, que mantém umidade, ambiente sombreado, né? Enfim, ninguém pensa do campo, uma savana, como um ambiente rico em serviços ecossistêmicos. Aqui se fizeram um trabalho bacana, a gente está desenvolvendo uma coisa parecida com os nossos ambientes aqui, que esperamos vai sair em um futuro não tão distante. E aqui, de novo, outra figura, só para ilustrar, então, o grande espectro de serviços ecossistêmicos, desde culturais, de provisão e de regulação, né? Existem outras classificações de serviços, acho que não precisa entrar nesse mérito aqui, mas a gente já percebe que, né, vem desse sequestro de carbono, controle de erosão, regulação relações hídricas, retenção de nutrientes, polinização, ia ter serviços culturais, culturais, etc. Então, tem uma série de serviços. Para a Pampa, para os campos de savana, o que a gente discutiu especificamente no GRASync. Aqui eu mostro mais para a capa de uma Science do ano passado, eu acho que foi, onde tinha um volume especial sobre grasses and grasslands, que mostrou um pouco a importância, né, desse sistema, e um artigo de revisão sobre sequestro de carbono em campo. E isso, de novo, para muita gente que não trabalha com campo e que trabalha talvez mais com políticas, né, associa-se, então, carbono no tronco de uma árvore. E, de fato, né, madeira é carbono, né, mas 1/3 do carbono no solo, no globo, é nos campos, né? Então, aqui a gente juntou, no âmbito do GRASync, um conjunto de dados, 600 e tantos pontos da literatura e de algumas bases de dados da Embrapa, etc., onde a gente teve acesso, né, com dados de carbono, e aí a gente está mapeando, então isso já está finalizado, praticamente um data paper sobre, então, o estoque de carbono. A gente tem mais dado para as primeiras 30 centímetros do solo, mas tem dados também para até 1 metro, aí um pouco menos, porque não é muita gente que vai mostrar isso, é muito trabalhoso. O interessante aqui, então, aqui são nossas diferentes categorias de campo e savana. Aí vocês notam, aqui temos um grande outlier, estoque de carbono muito alto, esses campos de cima da serra no sul do Brasil, clima mais úmido. Então, obviamente, né, o potencial de um campo, uma savana, depende aí sim das condições climáticas, onde está localizado, do solo, etc., né, e não dá para aumentar isso muito fora dessa capacidade natural. Mas interessante, aqui eu botei algumas referências, aí eu peço desculpas, talvez não seja representativo, foi coisas que tinha à mão, de estudos que mostram o estoque de carbono em florestas, e a gente cai na mesma faixa aqui, de forma geral. Então, não é questão que floresta necessariamente tem mais carbono no solo, que muita gente acha. Na vegetação, sim. A questão sempre vai ser, será que é estável? Para quanto tempo? No solo, o carbono, obviamente, é mais estável, menos há risco, por exemplo, de ser consumido por um incêndio, né, que vai aumentar o risco com mudanças climáticas. Questão dos ciclos hidrológicos, um tema que a gente quis trabalhar inicialmente no GRASync, mas a gente acabou não fazendo pela dificuldade de ter dados adequados para o nosso projeto, numa escala que fosse compatível com os nossos sistemas. Então, eu não vou trazer muito aqui, só um estudo recente que mostra simplesmente como o cultivo de outros cultivos, outros usos da terra, né, influenciam esses ciclos hidrológicos. Por exemplo, aqui, o plantio de soja aumenta muito o escoamento na superfície. Então, a água sai mais rapidamente do sistema aí, né, não infiltra no solo e pode causar inundações em outro ponto. Então, qualquer mudança do uso, a gente tem que pensar muito mais como é que isso vai aumentar, influenciar os processos ao nível do ecossistema e os serviços, né? Vegetação nativa, habitat para polinizadores, também não foi um tema nosso. Na verdade, teve, como a Marisa falou, o projeto aí do Leandro e colegas sobre esse tema, então a gente exclui isso. Mas, obviamente, o campo savana, com toda essa riqueza de plantas que atraem polinizadoras, tem uma relevância muito grande aqui. A relevância cultural, em vários aspectos, aqui uma imagem bem do Pampa, né? Toda a cultura do gaúcho, mas vocês podem pensar de outras regiões, os gerazeiros, etc., que são associados a esses ambientes abertos. E depois, claro, todo o ecoturismo, o potencial de muitos parques nacionais, com campos, com savana, paisagens com visibilidade, né? Super importante como serviço ecossistêmico. Mas aí eu chego, por fim,
também ao serviço ecossistêmico oferecido por esses manejadores do campo, que é a produção sustentável, né, de carne, de lã, de leite, de couro, né, em ecossistemas nativos. Hoje de manhã foi tocado um pouco o tema da bioeconomia, a gente tem que meio definir o que é, qual é o conceito de bioeconomia, mas isso aqui é um sistema, embora o gado não é nativo, totalmente sustentável, onde eu mantenho, se o meu manejo for adequado, a vegetação nativa e tiro um proveito econômico disso, né? Então, isso no Pampa já existe, no Pantanal também, em algumas regiões do Cerrado também, obviamente, há séculos, né? E isso em função, assim, né, dos processos naturais. Aqui, isso também é um dado do Gracin, que vai virar um outro data paper sobre a produtividade primária bruta, né, desses vários sistemas, onde a gente modela depois como é que isso está associado à biodiversidade e tudo mais, só mostrando, então, cada região, de novo, tem seu potencial produtivo. Aqui, os campos sulinos têm a média, pelo menos, mais alta pelas condições climáticas, né? Como não é um sistema tão sazonal, a gente consegue uma produtividade ao longo do ano um pouco maior. E aí, cito um trabalho de um colega nosso lá da URGS, né, que mostra assim, o potencial de produzir em cima de um campo nativo, né? Só, né, não vou entrar aqui nos aspectos agronômicos, é só para ilustrar mesmo, né? Muitas vezes o campo está muito mal manejado, aí o produtor produz muito pouco. Mas se ele sabe manejar, usa bases científicas, né, ele consegue chegar a um nível que é totalmente compatível com o rendimento da soja, por exemplo. Aí falta, obviamente, o quê? Informação, extensão e também, talvez, assim, alguns programas de pagamentos ambientais para que levam em consideração que aqui a produção de carne e outros produtos é compatível com a manutenção, né, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Então, para campos sulinos, isso está bem mostrado, onde talvez vai ser mais fácil, né? Em muitas regiões do Cerrado, o uso da terra já é bem diferente, então não estou dizendo que esse modelo aí, que a gente pensa para Sul, pode ser exportado, mas eu acho que, pelo menos na reserva legal, nesse artigo a gente discuta isso, a gente tem que pensar de maneiras de uso produtivo para produtor que mantém a biodiversidade nativa. Claro que o gado pode ter um impacto negativo, né, se não for bem manejado. Então, isso tem que ser bem pensado. Mas fora das unidades de conservação, acho que o uso com gado é um grande potencial que ainda pouco também é explorado. Por fim, não vou entrar mais em muito detalhe, né, o tema da restauração ecológica, onde no Gracin a gente trabalhou num nível mais estratégico, né, não vou falar nada sobre técnicas de restauração, acho que amanhã vai ter uma apresentação sobre restauração do Cerrado Gerazeiro, né, mas onde também, isso de outro estudo, mostra que os estudos de restauração são concentrados nas florestas, principalmente Mata Atlântica, para campos, nós temos muito experimentação nessas fotos aqui, mas quase nada implementado em prática, em protocolos, né? E para que serve, então, a restauração de campos e savana? Né? Primeiro, para manter a biodiversidade. Esse é um estudo que foi feito com base de dados da Alemanha e do Rio Grande do Sul, onde a gente mostrou que restauração de campo tem um potencial alto de resgatar assim, espécies ameaçadas. Né? Muitas espécies ameaçadas são campestres, né? Não temos um estudo sobre isso para o Brasil. E o principal, que a restauração de campos e savanas nativas, e obviamente também na conservação, né, tem um potencial muito grande de, então, recuperar uma multifuncionalidade das nossas paisagens, né? Então, isso aqui parte do Gracin, de novo, né, onde a gente vê, nós temos uma savana nativa, que é o verde aqui, depois de uma savana invadida por capim exótico, né, o roxo aqui, uma savana onde tem supressão do fogo, né, acho que é o preto aqui, um pasto plantado, bem manejado, um sistema produtivo, mas aqui, né, e uma savana com uma alta frequência de fogo, alto demais. Então a gente vê como esses extremos do uso, essas monoculturas, a gente foca uma funcionalidade do sistema, a gente perde, obviamente, as outras funções, né? E o mesmo vale para um sistema campestre, mas muito intensificado, né? A gente ganha, talvez, produtividade, mas a gente perde em níveis diferentes nas outras funções. E o mesmo a gente fiz para Pampa,
Claro, é muito difícil, esses valores, na verdade, são chutes, de certa maneira, mas chutes bem informados por especialistas, né? Porque nós não temos esses dados ainda. Eu acho que isso é uma grande lacuna, mas onde a gente precisa chegar a convencer as pessoas que a conservação e a restauração mantêm paisagens mais resilientes, que oferecem funções, né, mais diversos, inclusive em tempos de mudanças climáticas, tá? Para isso, obviamente, precisa ensino, extensão, né? E aí esperamos que os campos e savanas, assim, de fato, recebam mais atenção no futuro. Espero não ter ultrapassado muito meu tempo. Muito obrigado.